Olá pessoal! Depois de uma vida inteira de enganação e sofrimento, eu finalmente aprendi a usar guache. Eu sei que parece um assunto bobo e a gente vê muita coisa pelo Pinterest, pelo Instagram, e a gente acaba achando que aquilo ali é uma coisa sobrenatural, porque amado, conseguir aquele efeito no papel, parecendo que você fez um negócio no computador, demora, viu? Mas demora se você não tiver o material certo. Quando eu tô falando de tinta guache, eu não tô falando da guache Acrylex. Não que eu tenha alguma coisa contra essa tinta, dá pra poder fazer coisa legal com ela sim, com certeza dá. Só que a guache que eu tô falando é essa daqui. É a guache da Reeves, sabe? É uma guache que eu acho que já fiz até vídeo aqui no canal dizendo que era uma aquarela profissional, engano meu. Muito obrigada por quem foi lá no comentário me corrigir, até porque na própria faculdade eu acabei descobrindo que isso daqui é material de estudante. É um material de qualidade muito boa, porém não é um material profissional. Eu tô lutando por essa, eu consegui achar aqui no site, na Designer. Eu tô fazendo merchan dela porque é o único lugar que tem, então por favor, Designer, pede tinta, que eu tô querendo comprar o kit da Turner. É isso aí. Então, com essa tinta daqui dá pra gente conseguir um acabamento maravilhoso no papel. Talvez ela não tenha a melhor performance entre as tintas profissionais, até porque ela não é profissional, como eu já disse, ela é semi-profissional, ela é uma linha de estudante. Então, às vezes eu preciso usar uma camada a mais. Às vezes não, porque eu prefiro deixar tão transparência em algumas situações, poucas elas. Mas eu gosto muito do efeito chapado. Então, no vídeo de hoje eu trouxe um desenho simples para vocês verem. Eu trouxe um monstrinho do Lago Ness, uma versão minha. E eu espero que vocês gostem. O processo vai ser bem explicativo. Eu resumi um pouco esse vídeo, a parte prática, porque é basicamente a aplicação para vocês entenderem como é que eu faço ela. Não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo, é só ter paciência. Bem, eu acabei tendo um problema de gravação e eu perdi alguns arquivos, então eu acabei perdendo a parte das pedras, mas não se preocupem. Para poder fazer essas pedras, eu só usei preto e branco para poder fazer tonalidades de cinza diferentes e aplicar de maneira espalhada, não tem segredo, é da mesma maneira que eu estou aplicando o verde nas folhas. E para isso, eu vou usar a tinta guache pura, eu não vou colocar água nessa mistura nesse momento, porque eu quero que ela fique o mais uniforme possível. E como essa tinta já é uma tinta que não tem uma pigmentação perfeita na primeira passada, para não ter que repetir, eu tô preenchendo tudo com cuidado, para poder eu não ter esse retrabalho depois, como eu tive em alguns outros desenhos. Mas não tem mistério, vai na fé, com paciência e vai aplicando. Uma dica legal que eu dou para vocês eu gosto de usar pincel de ponta fina. Não precisa ser pincel tipo super caro, esse pincel que tá aí na minha mão, inclusive ele veio no kit de lápis de cor aquarelável da Staedtler. E eu uso ele para poder fazer tudo. Eu sou bem preguiçosa para ficar trocando de pincel e eu deveria ter vergonha na minha cara de dizer isso, mas eu não tenho, porque eu uso esse pincel para poder fazer desde a pintura das maiores partes até o contorno do desenho. Posso melhorar? Posso melhorar, né? Mas tô tentando. Devagarzinho eu chego lá. E é isso. Esse tom de verde que eu tô usando, ele não é um tom de mistura, ele é o tom que vem pronto na bisnaga. E a partir desse tom eu vou fazer variações para poder fazer folhas de cores diferentes. Mas o preenchimento, a forma de preencher vai ser a mesma. Não tem segredo mesmo, é depositar e espalhar a tinta para poder ela ficar o melhor aplicada possível. E eu tive outro problema, porque não precisa ter um problema só de gravação. E eu acabei perdendo a parte onde eu aplico o resto do verde nas folhas e onde eu aplico o azul no lago e as cores do monstrinho. Mas não tem problema, foi da mesma maneira. E chegou numa parte que eu acho que faz total diferença no desenho. O acabamento é outro quando você aplica a sombra. E para você aplicar a sombra, o que você precisa fazer é usar sempre um tom um pouquinho mais escuro do que a área que você está preenchendo. Por exemplo, essa pedra que eu estou contornando agora, eu estou usando um cinza mais escuro. Se eu for fazer o contorno da pedra mais escura, ela também, a cor da sombra não pode ser a mesma, tem que ser um pouquinho mais escura do que ela. Porque isso dá um tchan todo especial no desenho. Você consegue dar mais profundidade, principalmente por ser área chapada. E é isso que dá aquela cara de pintura digital na guache, que a gente vê aquela coisa maravilhosa no Instagram, no Pinterest e fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Dá pra fazer,
mas a gente tem que fazer com paciência e prestar atenção nos detalhes, porque é o detalhe que salva. É o detalhe que vai fazer toda a diferença, é um pontinho aqui, um pontinho ali, que vai fazer dar tudo certo no final do seu trabalho. Não precisa ter pressa. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo, porque, sinceramente, eu tentava fazer vários desenhos num dia, mas eu não tava ficando satisfeita, e aí eu tô tentando acabar com esse ciclo vicioso, e pra isso eu tô levando às vezes um dia inteiro pra poder fazer um desenho pequeno. E no final do dia eu consigo ficar feliz com o resultado, porque eu sei que eu dediquei meu tempo inteiro que eu tava criando só pra uma coisa, e aquela coisa foi o melhor que eu podia fazer. Nas folhas também, eu sempre vou usar um verde um pouco mais escuro do que o verde das folhas que eu tô sombreando. E essa sombra que eu tô aplicando se chama sombra de contato. É a sombra direta, que é um objeto cria em cima do outro. Não tem aquela sombra super difundida que a gente vê com a aquarela, que a gente consegue fazer um degradê e tal. Não, é uma sombra mais rígida mesmo, é uma sombra direta, de quando você coloca uma coisa em cima da outra e fica aquela sombra retinha, sabe? Sem a borda estar esfumaçada. Para fazer o contorno, eu tô usando marrom para sombrear todas as cores quentes e médias. E eu tô usando, tipo, se eu for fazer uma personagem que tiver com calça jeans, por exemplo, eu uso um azul escuro, mais escuro do que a cor da calça, por exemplo. Para poder não ficar uma coisa tão igual, sabe? Não ficar cores tão semelhantes ou tão opostas assim no contorno. Mas nesse caso, como eu queria fazer o desenho inteiro contornado de marrom, eu joguei essa regra pra cima, porque se eu jogasse azul nas pedras ia ficar muito próximo do tom da água e eu achei que ia ficar muito sem graça. Então eu falei, eu vou sombrear tudo com marrom mesmo e vai dar tudo certo. Sombrear não, né, gente? Contornar. E o contorno é o seguinte, eu faço com pincel, eu uso a tinta guache mesmo. Você pode usar outra coisa, pode usar hidrocor, pode usar também Posca. Eu usei, deu certo, mas eu confesso que eu prefiro usar a própria guache, paciência e pincel. E é bem isso, com o pincel, eu deixo a ponta dele bem umedecida com a tinta para poder ela ficar bem coladinha. Você pode usar um pincel mais fino, eu sempre recomendo que você use um mais fino, mas como eu já disse uma vez aqui, eu não sei, em algum vídeo eu já falei que eu morro de preguiça de ficar trocando de pincel, eu sei que tá errado, que é pra trocar mesmo, mas eu tô tentando melhorar devagarzinho. Inclusive eu vou usar outro pincel para poder fazer sombreamentos de outras áreas, mas eu usei o mesmo que eu fiz o preenchimento para poder fazer os contornos dessas partes. E deu certo, tá funcionando, mas justamente por castigar muito um pincel, eu acabo conseguindo corroer as pontas deles muito rápido. Inclusive daquele pincel reservatório, eu consigo deixar ele na metade. Eu não sei como é que eu faço isso não, mas eu consigo corroer as fibras de plástico da ponta do pincel. Uma dica legal para você fazer o contorno sem ter chance de tremer muito na hora de usar o pincel é prender um pouco a respiração. Toda vez que você for fazer um traçado, segura um pouco o ar, porque isso vai ajudar você a manter sua mão um pouco mais firme. E tentar ficar o mais calmo possível, porque ficar nervoso para fazer isso aí, você vai estragar o seu desenho inteiro. Bom, todas as pedras, quer dizer, quase todas as pedras já estão contornadas. E quase todas as folhas também. Você já vê que dá um tchan pro desenho. Ele fica bem mais vivo. E isso traz um pouco mais de contraste pro desenho e dá um pouco mais de vida. É uma das características da guache que eu também tô levando pra aquarela agora. Porque eu não sou muito de fazer contorno. E quando eu fazia contorno, eu usava lápis de cor pra poder deixar tudo o mais uniforme possível e não ter cor muito contrastante. Mas eu tô começando a valorizar essas pequenas mudanças porque eu tô vendo uma diferença no desenho muito grande e isso tá me agradando. E são dicas simples, mas que fazem toda a diferença. Eu sei que pode até dar um pouco de medo de fazer o contorno com pincel,
No começo ela me ficava meio que, ai meu Deus, que trabalho pra fazer esse desenho, para poder eu fazer todo esse contorno agora, e se eu errar uma linha ou borrar, deixar mais grossa, eu não vou ter como consertar. Porque se eu for tentar limpar uma linha na guache que eu borrei, eu vou estragar a pintura toda, se eu não souber fazer direito. Então, eu fui na cara e na coragem e eu fui pegando prática e eu vi que o acabamento fica realmente muito melhor com o próprio pincel e a tinta. E eu comecei a aplicar mesmo. Isso não tem muito mistério. É legal você ver que na água do lago eu deixei uniforme a parte da sombra, mas a parte mais clara eu não deixei tão uniforme assim. Isso foi proposital, não foi problema de pigmentação da tinta. Essa tinta ela cumpre bem o que ela se propõe a fazer. Tanto na água quanto nas pedras eu quis deixar uma coisa um pouquinho mais falhada mesmo, porque eu queria ver como é que ficava, porque eu tô trabalhando muito chapando de verdade os desenhos e eu queria ver como é que ficava. Se dava pra poder fazer uma brincadeira meio como aquarela, mas não tanto, sabe? Deixando mesmo com aquela cara de guache, com cara de ilustração, assim, que a gente pode usar num livro infantil, uma coisa um pouco mais polida. Essa é a hora que a gente prende a respiração. E pede a Deus misericórdia para poder o desenho não estragar inteiro. Cada detalhe faz toda a diferença. A gente precisa ter paciência, usar cores sempre semelhantes. Eu vou fazer agora a sombra da aguinha. E aí, o movimento dela, para fazer isso, eu vou usar azul e eu também vou usar branco. Só que uma das dificuldades que eu tenho agora é que na aquarela eu não usava o branco. Meu branco ficou intacto por quase 4 anos. E agora eu comecei a usar guache e descobri que a gente usa branco pra caramba e eu tô praticamente sem branco. Eu tô usando o branco da minha guache porque, não sei se vocês sabem, mas a aquarela, quando ela é opaca, ela também é conhecida como guache. E eu tô usando ela para poder fazer misturas e clarear um pouco. Isso acaba prejudicando um pouco a pigmentação, mas dá para fazer áreas pequenas sem muitos problemas. E tá me ajudando bastante. Por isso que para poder fazer a parte branca do movimento da água, eu vou ter que usar outro material. Porque eu não tô afim de gastar o restinho de guache branca que eu tenho para poder fazer esses pontinhos, não. Porque eu sei que eu vou precisar. Então é isso, tá vendo? Já dá um tchan. A gente vai colocando com paciência e sempre observa, não tem pressa não, vai colocando e vendo onde é que tá faltando, para não colocar demais e depois se arrepender também. Isso é muito importante. Avalia primeiro, se precisar levantar, levanta, bebe uma água, respira e volta. E é isso. Vai na fé que vai dar tudo certo. Bom, como eu falei que ia ter que usar outro material, eu tô usando a caneta Posca mesmo para poder fazer as partes mais claras, tanto nas pedras quanto na água. Porque vai facilitar a minha vida, vai ter um acabamento opaco igual a guache, porque é uma tinta acrílica que tem aí dentro, à base de água. A base de água, olha só, a base de água. Então, vai facilitar muito a minha vida. E eu vou poder economizar aqueles 10 centavos de guache que ainda me sobram, sabe? Justamente por ela dar certo com a guache, eu disse que dá pra fazer o contorno também. Se você tiver um tom que sirva pra contornar o desenho que você tá fazendo, usa ela pra fazer contorno se você não tem tanta confiança assim no pincel. Eu tava usando antes pra poder fazer o contorno das personagens usando a laranja mesmo. E deu super certo, eu recomendo. Até a hidrocor mesmo, eu tava usando os da Stabilo que eu tenho.
e funcionou muito bem. O legal é ver que mesmo você usando uma maneira simples de colorir, você vai conseguindo um efeito super legal e você viu que não teve nada de sobrenatural. Eu simplesmente fui colocando camada em cima de camada e fui na paciência e vai fluindo. Bom, esse é o resultado do desenho, só que como assim, né, eu sempre quero fazer uma coisa diferente, eu voltei e coloquei alguns pontinhos brancos nele também, meio que pra simbolizar um pouquinho as escamas, o brilho. Tipo, porque ele tá dentro d'água, né, gente? Ele tá molhado, ele tem um pouquinho de brilho nele sim. Então eu falei, eu vou voltar e vou colocar porque nunca é tarde. Sempre dá tempo de fazer essas coisas. Agora o meu dragão tá pronto. Dragão, monstro do Lago Ness, eu nem sei mais o que ele é, mas ele é fofo. É o que importa. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu quero saber o que vocês acharam do acabamento da gouache, se vocês acham que é uma técnica que vocês sentiram vontade de praticar. E principalmente o que vocês acharam do desempenho dessa tinta aqui. Porque ela é uma tinta, de certo modo, acessível. Ela é um kitzinho com 12 cores e ela custa em média R$ 70. Um kit de guache profissional, em média, vai custar 200, 250, R$ 300, com a mesma quantidade de cores. E a unidade de uma bisnaga dessa da Turner, que é o que eu tô pensando seriamente em pedir alguns para poder testar antes de comprar o kit, custa R$ 20. Então é uma diferença de preço gritante. Mas existem outras opções que também são mais caras ainda, tipo a Talens, ou também tem uma que eu quero conhecer, a da Pentel. Eu tô pra poder comprar a guache da Pentel pra poder ver, porque eu acabei me apaixonando pela guache. Mas é isso. Deixa aí no comentário o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo, pelo amor de Deus, porque isso ajuda. E um beijo e até a próxima. Tchau.